Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar o coração de vocês. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir para vocês curtirem, se inscreverem e ativarem o sininho e que após essa ministração, se o Espírito Santo tocar o seu coração, envia para quantas pessoas você achar que deve escutar essa ministração, ok? Hoje o nosso tema é o compromisso com a eternidade. Te faço uma pergunta. E aí, como está a sua vida espiritual com Deus? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e eu espero de verdade que o Espírito Santo possa confrontar a cada um de vocês como ele já me confrontou, ok? Então a palavra hoje está lá em Mateus 25, do 1 ao 13. É a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, em outras traduções nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Forte essa palavra, né? Jesus, ele estava sentado no Monte das Oliveiras quando ele falou aos seus discípulos sobre os últimos acontecimentos antes da sua volta, né? Antes da morte dele. E sobre a sua segunda vinda no mundo. E a parábola das 10 virgens, ela traz uma mensagem de alerta para nós. Ele conta a história de 10 virgens que esperavam o noivo, 5 prudentes e 5 insensatas. Cada um levava consigo uma lâmpada, né? Só que o noivo demorou para chegar. Então, assim, o que significa o noivo demorou para chegar? Elas não sabiam quando o noivo iria chegar. Só que 5 eram prudentes, sempre mantinham o azeite em suas lâmpadas. E 5, ele vai chegar. Quando ele chegar, eu vou lá e pego o azeite. O que significa isso? Aqui nessa mensagem, o esposo é Cristo, é Jesus. E as virgens representam a igreja, representam nós. As virgens prudentes são aquelas pessoas que obedecem ao que Deus nos manda fazer. Obedecem a sua palavra e por isso tem sempre azeite. Todas as vezes que a Bíblia relata e traz a palavra azeite, significa unção. Então, são as pessoas que estão em comunhão com o Espírito Santo, que têm a presença do Espírito Santo, que são obedientes, que fazem de tudo para manter uma vida em santidade. E as virgens loucas, elas representam as pessoas que não querem obedecer. Sabe aquela história, se Deus voltar, eu vou saber quando Ele vai voltar? Daí eu faço uma oração de, Jesus, me leva, me salva, me perdoe dos meus pecados em nome de Jesus, amém? Mas não funciona dessa forma.
Porque a palavra aqui é muito clara, que ele pode chegar e ele pode fechar a porta. Então eu quero trazer hoje essa mensagem para você perguntando: quem é você nesse contexto? As virgens loucas ou as sensatas? E eu quero trazer 3 pontos de como que podemos não ter o azeite para a vinda de Jesus. O primeiro ponto é a religiosidade. Então, aquela pessoa que está dentro da igreja, que tem a comunhão com os irmãos, que frequenta assiduamente os domingos em alguma dominação, que vai em alguma célula, que participa de encontro com Deus, que é ativa na igreja, mas é religiosa. E o que é uma pessoa religiosa? Estar na igreja não significa ter a presença de Deus. Mas como assim, Karine? Religiosidade simplesmente é, eu sou cristão, mas não tem uma mudança. E qual é a mudança que nós temos que ter? A pessoa que se denomina cristã, ela não precisa falar que ela é cristã. Os seus atos falam por si só. Então é uma pessoa que no seu trabalho ela é prudente, que no seu trabalho ela não bate de frente com o seu chefe ou com as pessoas que, se ela é líder do seu trabalho, é aquela pessoa que sabe falar, mas não exerce autoritarismo, que sabe conversar. É aquela pessoa que é exemplo dentro da sua casa, é uma mulher que edifica o seu lar, é um homem que é o sacerdote, é uma pessoa com caráter, uma pessoa com princípios, que exala a obediência do Senhor e se denomina religiosa. Isso é uma pessoa que é cristã. Uma pessoa religiosa é aquela pessoa que fala que anda com Deus, mas não anda com Deus, por conta das suas atitudes. Uma pessoa que tem a sua fé em apostasia. O que significa? Que abandona o seu relacionamento com Deus, que abandona a fé. É uma pessoa onde o coração começa a ficar endurecido e a palavra do Senhor já não faz mais efeito. Ela escuta, mas ela não entra dentro do coração dela. Deixou a fé de lado. Ela até vai na igreja, mas ela não deixa o Espírito Santo tratar com ela. Começa a andar sobre os seus próprios caminhos, os seus próprios passos, a sua decisão. Já não pergunta mais para Deus: Deus, eu faço isso ou faço aquilo? Não. Ela anda conforme o seu direcionamento, sem direção nenhuma de Deus. Se afasta mesmo do Senhor e achando que está com o Senhor. E uma pessoa que vive uma ilusão. Mas como que nós podemos viver uma ilusão? Viver uma ilusão por trocas. A troca de uma euforia proporcionada pelo mundo. Porque uma coisa é você viver uma euforia de momentos e outra coisa é você ter a felicidade proporcionada pelo Espírito Santo. É uma pessoa mundana, é uma pessoa que vive atrás de sexo, de drogas, de festas, de sentar na roda dos escarnecedores, de viver pela carne. Daqui 2 dias não, hoje é quarta, daqui 3 dias começa o carnaval. O carnaval é a maior festa da carne. O que é uma festa da carne? É tudo isso que eu acabei de falar. Proporciona prazeres carnais. O sexo fora do casamento é um prazer carnal. A bebida é um prazer carnal momentâneo. Uma euforia momentânea. Muitos jovens vão passar o carnaval aí do jeito que desagrada totalmente o coração do Senhor. Porque prefere essa alegria momentânea. Talvez você esteja escutando isso e achando assim: mas Jesus, a gente nem sabe quando vai voltar. Eu vou curtir minha vida, eu sou muito novo, eu sou muito nova.
Ou talvez você nem tenha esses prazeres carnais, mas pode ser um prazer de comida, você faz o pecado da glutonaria, ou talvez o pecado da fofoca. Não é somente sexo, droga e rock and roll, não. Ou talvez você gosta de roubar, mas roubar, eu não roubo pessoas. Não, se você rouba sonhos de pessoas, você rouba uma pessoa. Se você mata o sonho de uma pessoa, você rouba e mata o sonho dessa pessoa. Mas como? Talvez você é homem, ilude uma mulher. Talvez você mulher, ilude um homem, ilude seus filhos, a sua família, por sexo. Se vende fácil e esquece da única razão da nossa vida, a eternidade. A troca dessa vida pela troca da vida da eternidade. Eu abro mão de viver o que é eterno. Eu abro mão de ter uma vida eterna, de viver com Jesus na eternidade. A vida não é aqui, nessa terra. Essa vida aqui é passageira. O que nós temos que lembrar é que existe uma vida eterna e que Jesus vai voltar. E se Ele voltar e você tiver com azeite em dia, o noivo vai te encontrar. Mas se você não tiver azeite, a porta vai se fechar. É literalmente aquela música do Alessandro Vilas Boas, o carpinteiro batendo a porta. Hoje Jesus bate na sua porta e pergunta: posso entrar? Você vai falar para ele: vem, Jesus, eu tenho azeite para o Senhor. Ou simplesmente nem escutar Jesus batendo, porque as distrações são maiores do que a presença do Senhor. A Bíblia nos diz que hoje é dia para o arrependimento. Isso está lá em Hebreus 3,15. Nós sabemos que estamos próximos à vinda do Messias, à vinda de Jesus. E você é uma virgem louca? Você prefere arriscar? Você prefere ter a sorte? Ah, se Jesus vier, vai dar tempo de eu fazer aquela oração que eu já citei. Ou você quer ser uma pessoa prudente? Hoje é um dia de arrependimento, de confissão, de obediência, de comunhão, para que a luz não se apague. Não espere que o fogo do Espírito Santo se apague para buscar o combustível, para buscar a presença. Lá em Eclesiastes 9:8 diz o seguinte: nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Jesus disse que nunca iria faltar, e só não vai faltar se você buscar. Se você não buscar, se você abrir mão, se você se vender para esse mundo, Jesus vai fechar a porta para a sua vida, a porta para a sua família, a porta para a sua descendência. E o óleo, o azeite, que significa a energia, o combustível, ele está presente diariamente. Basta a gente buscar para Jesus derramar. Ele nos prometeu que diariamente nós temos esse óleo renovado. Você tem deixado faltar o azeite e o fogo? A unção, ela falta quando a pessoa para de orar. A unção, ela falta quando a pessoa fica dependente da oração dos outros. Sabe aquela coisa assim? Você vê aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho mais do reteté? Ah, ora por mim, eu quero isso que ela tem. Não. Deus vai te dar mediante aquilo que você busca. O que é para uma pessoa é para ele. O que é para você é para você. A unção que Deus tem para uma pessoa é para aquela pessoa. Por isso que o reino de Deus, ele está para qualquer um. Por isso que Deus derramou dons, Deus derramou dádivas para cada pessoa diferente. E a unção
ela acaba quando a pessoa se acomoda e não busca um renovo espiritual. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu tempo de qualidade com Deus? Eu não tenho tempo, eu acordo 7 horas, aí eu entro no trabalho às 8, aí eu trabalho até às 19 horas, eu chego, aí eu tenho que cuidar de casa, de marido, mas o tempo de assistir o seu Netflix você tem. Mas o tempo de assistir o Big Brother Brasil, que é uma excelente cultura, você tem. Mas o tempo de assistir uma ministração, o tempo de ler a palavra, o tempo de ouvir um louvor, o tempo de se arrepender pelos seus atos, o tempo de buscar, você não tem. Você só tem tempo de pedir. Deus, eu preciso disso, aquilo, cuida da minha vida e é isso. Ou quando você tem uma rasteira da vida, aí você se lembra do Senhor. Ou mesmo assim, quando Deus ou alguém te dá uma rasteira e você busca o Senhor, aí você lembra dele. Aí você acha que você tem azeite suficiente para quando ele voltar, ele te levar. Não funciona assim. Não funciona dessa forma. Essa noite é uma noite que Deus está falando para você. Ei, acorda, eu tô vindo, eu tô na tua porta, eu tô batendo. Abre o coração, deixa eu entrar, deixa eu arrumar a bagunça que você fez na sua vida e tenha uma comunhão comigo. Concluindo, eu quero deixar para vocês que Deus, Ele está aqui e Ele pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Mas Deus não quebra princípios. E se Ele está batendo nessa porta, se você escutou essa mensagem e se sentiu tocado, abra a porta do seu coração, seja prudente e comece a andar como uma pessoa prudente. Alcançar o reino, alcançar o coração do Senhor exige sacrifício, exige renúncia, exige cravos e espinhos, chagas e cicatrizes. O reino de Deus não é só festa. Lá em Romanos 14:17 diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Seja vigilante. Seja aquela pessoa que se encontra no secreto com o Senhor, que espera com o azeite para que Ele possa acender a sua lâmpada. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Amém? Eu vou orar por você nessa noite. Pai querido, Pai amado, eu quero, Senhor, agradecer, Senhor, por esse tempo de qualidade. Agradecer, Senhor, porque o Senhor bate a nossa porta, porque o Senhor nos reprime, porque o Senhor é aquele, Senhor, que nos faz pensar e repensar sobre as nossas atitudes nessa noite, Pai. Que possamos ser aquelas virgens, Senhor, prudentes, Pai. Se há algo no nosso coração que te desagrada para que sejamos as nécias, então o Espírito Santo nos mostre. Mas que possamos estar de prontidão para te receber, para não negociar a nossa vida eterna, Pai. E para que possamos viver com o Senhor na eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.